Olá a todos, muito obrigada por estarem a assistir. O meu nome é Diana Costa e sou Country Manager de Portugal da Paratitec. Hoje vou falar sobre o poder dos dados para aumentar a conversão do website. Para quem não conhece, a Paratitec é uma empresa tecnológica especializada em motores de reservas e com o principal objetivo de aumentar as vendas diretas. Além do motor de reservas e website, temos serviços de marketing digital, ferramentas de revenue management, serviço de account manager especializado e call center. Bem, começamos então com o posicionamento do website. Hoje em dia é muito importante que um cliente possa pesquisar a nossa marca e que nos encontre facilmente. Há 4 sítios onde devemos aparecer. O primeiro é o anúncio de Google Ads, que é o que tem maior destaque. Depois, o posicionamento orgânico, ou seja, onde é que nós conseguimos posicionar-nos sem qualquer custo. Depois, a ficha de Google My Business e, por último, Google Hotel Ads. Começamos então por Google Ads. Quais são as métricas principais? Em primeiro lugar, quais as receitas, qual é o valor que investimos, qual é o retorno sobre esse investimento, depois qual é a taxa de cliques que obtemos de acordo com o número de impressões dos nossos anúncios e qual o custo por clique médio, ou seja, qual é a média que pagamos por cada clique. A plataforma de Google Ads tem a opção de gerar relatórios automáticos, pelo que é muito útil para conseguir obter esta informação automática sem ter que entrar na plataforma. Depois, a nível de SEO, o SEO é um conceito muito abrangente, trata de posicionamento orgânico, não vamos falar de tudo, vou apenas falar de 6 métricas que considero importantes, como é o caso da cobertura, tempo de estadia, tempo de carregamento da página, tipos de tráfego, erros e keywords. Em primeiro lugar, para medir a cobertura ou a taxa de indexação, podemos utilizar a plataforma de Google Search Console. Esta plataforma dá-nos dados muito úteis em relação à usabilidade ou ao desempenho do nosso website, que links é que temos indexados e quais não, ou se existe algum erro imediato que possamos solucionar. Depois, o tempo de estadia é muito importante. O tempo de permanência do cliente dentro do website é algo que pode favorecer o nosso posicionamento, ou seja, se tivermos vídeos no site e o cliente parar para ver esses vídeos, é muito bom a nível de SEO, porque quanto mais tempo o cliente estiver a navegar no nosso site, mais favorável será para a Google. O tempo de carregamento ou page speed, existem já várias plataformas que podem medir esta informação. Neste caso utilizamos o Page Speed Insights, que também é da Google, que nos permite obter uma pontuação em relação a telemóveis ou à versão de computadores e conseguimos saber muitas informações, como é o caso de quanto tempo é que demora a carregar todo o meu conteúdo a primeira vez que se abre o website. Neste caso dá 1.7 segundos, o que é bastante bom. Consideramos que até 2.5 segundos está ok. E esta pontuação é importante, mas devemos ver também todas as métricas e o porquê de recebermos esta pontuação e não algo mais elevado. Pode não significar necessariamente que o site está lento, mas sim que tenhamos elementos gráficos que, por exemplo, a Google possa considerar prejudiciais e, portanto, não dar uma pontuação máxima. Tipos de tráfego que existem. Temos o tráfego orgânico, o tráfego direto, o tráfego pago, ou seja, todos os anúncios de Google Hotel Ads, o tráfego social. É importante sempre que fazemos publicações nas redes sociais, colocar um link direto ao nosso site, especialmente se estamos a fazer alguma campanha específica e também através das nossas newsletters, no tráfego referral, entre outros.
Erros de SEO que são frequentes e que se devem evitar. Conteúdo em duplicado. É muito comum fazermos copy-paste de uma secção a outra, por exemplo, se na homepage mencionamos os quartos, copiamos e colamos a mesma frase na secção específica de quartos. E isto é prejudicado a nível de posicionamento. Não ter o website adaptado a dispositivos móveis. Aqui uma versão mobile pode ser específica e única ou podemos ter o site adaptado através do responsive. De qualquer forma, aqui o importante é que esteja efetivamente adaptado. Outro erro frequente é subestimar o poder das palavras-chave ou, pelo contrário, abusar delas. Também temos o descuido dos links internos e dos links externos, que se devem ter em atenção. Google Hotel Ads. Passamos a outra plataforma. Nesta plataforma, as métricas também que mais observamos são as receitas. Qual é o gasto? Neste caso, podemos utilizar o custo por clique como funciona no Google Ads, mas aqui recomendamos utilizar o custo por aquisição, ou seja, atribuir uma comissão aos nossos anúncios e pagar apenas quando temos uma reserva efetuada. Depois também medimos o CTR, tal como em Google Analytics, ou seja, saber a taxa de cliques que obtemos por cada impressão. A nossa cota de impressões, ou seja, quantas vezes é que aparecemos. Aqui recomendamos sempre o mínimo de 75%, se estivermos abaixo de 75%, recomendamos subir a nossa comissão para conseguir aparecer todas estas vezes. E depois verificamos também de todas estas impressões que temos, em quais é que aparecemos em primeiro lugar. A Google começou a trabalhar com um modelo de comissão a partir dos 10% e a dos 10% aos 15%. Neste momento já não temos essa barreira, já pode ir desde 1%, mas lá está, podemos não aparecer tantas vezes. A nossa recomendação é começar em 5%, ver quantas vezes medir o comportamento ao longo de algum tempo, ver quantas vezes é que aparecemos. Se a nossa cota de impressão for de 50%, se calhar convém subir um pouco esta comissão a 7%, por exemplo, e ir medindo e pelo menos lá está a aparecer em 75% das vezes. Temos agora uma novidade que a Google lançou na semana passada, que são os Free Booking Links. Basicamente, devido à nova plataforma de Google Travel, a Google vai disponibilizar este tráfego gratuito, ou seja, quem quiser conectar o seu motor de reservas ao Google Hotel Ads poderá fazê-lo sem custos, mas será de uma forma também orgânica, ou seja, não podemos controlar se aparecemos mais acima, mais abaixo, ou se aparecemos ou se não aparecemos. De qualquer forma, como sempre, a Google valoriza mais e dá prioridade a todos aqueles que tiverem campanhas de Google Hotel Ads. Por último, Google My Business. Esta plataforma acaba por ser a mais esquecida de todas, mas é bastante importante porque é o primeiro que os clientes veem quando entram, quando pesquisam o seu website. Ou seja, são as primeiras fotografias que vêm, é onde aparece informação relevante de horários, de número de telefone, aparece o botãozinho para ligar diretamente através da plataforma, também para ver direções, para ver a morada, para conseguir chegar lá e entrar no Google Maps, e também opiniões de outros hóspedes, pelo que também nos dá algumas estatísticas interessantes, mas sobretudo é importante ter a informação sempre muito atualizada. Ok, já conseguimos posicionar a marca, o cliente procura o nome do hotel e encontra efetivamente e chega ao website. Dentro do website temos que medir o comportamento dos nossos utilizadores para perceber como conseguimos otimizá-lo e como conseguimos chegar a uma maior conversão. Neste caso, utilizamos a ferramenta de Google Analytics. Vou falar de algumas métricas que considero mais importantes. Dados básicos do Google Analytics, quem é o meu público objetivo, como acedem ao website, de que forma se comportam e qual é a conversão das minhas visitas. Dados básicos podem ser o número de visitas ao website, o número de visitantes únicos, por exemplo,
Um mesmo visitante pode entrar no site 20 vezes, conta como 20 visitas, mas apenas como um visitante. Quais as páginas mais vistas, menos vistas, a média de páginas por visita, a média de tempo na página, que já vimos que era importante, e a taxa de rejeição. Se o cliente entra no nosso website e sai passado 1 segundo ou 2 segundos, é porque o link pode estar errado, podemos não estar bem posicionados, podemos estar a anunciar uma campanha que já está desativa e o cliente já não encontra esse link, portanto é um dado também muito importante a ter em conta. Público objetivo, aqui conseguimos ver quais é que são os visitantes mais frequentes, quais os dados geográficos e de idioma destes visitantes, ou seja, é importante sabermos se temos que adaptar o website e colocar um novo idioma, se temos que adaptar a nossa estratégia comercial para incluir outros mercados que têm muitas visitas, mas que não têm conversões. Podemos estar com campanhas específicas para o mercado britânico, por exemplo, e não ter nenhuma campanha igual dentro do website, pelo que os clientes visitam, mas acabam por não reservar. Depois, ter informação sobre os dispositivos, por que dispositivo é que o cliente costuma navegar no meu site. Se a maior parte dos meus clientes me visitam através do website, do website no telemóvel, termos a certeza que essa versão está completamente otimizada. Navegadores a mesma coisa, se visualizamos que temos um 80% dos visitantes a visitar-nos através de Google Chrome, de Google Chrome, por exemplo, ter a certeza de que essa versão não tem qualquer erro. Como encontram o meu website? Aqui foi o que já falamos também a nível de SEO, ou seja, por que canais é que chega o cliente ao meu site, quais as palavras que utilizam para encontrar-me e a otimização destes motores de pesquisa. Como se comportam? Percentagem de saídas, as páginas de destino, ou seja, quais é que são as secções que o cliente visita, a duração média destas visitas, qual a frequência média, ou seja, se costumam visitar várias vezes o site e tentar detectar esses sites para fazer retargeting, page speed, se o site é suficientemente rápido ou se não é e o cliente se cansa e sai, e por outro lado, determinar eventos. Os eventos é uma funcionalidade do Google Analytics que nos permite medir ações concretas. Por exemplo, colocamos um pop-up para nos levar a uma campanha específica. Podemos verificar através deste evento se está a ter resultados, se está a ter o resultado que nós pretendemos, que o cliente está a chegar e está a ir para a página de destino que nós queremos, ou se pelo contrário é algo que incomoda o utilizador e que o utilizador fecha ou então fecha diretamente o website porque não quer pop-ups ou porque se assusta com eles. Então é uma boa forma de medir as alterações que nós vamos fazendo no website. Conversão de visitas, esta é a parte mais importante. Temos que ter os objetivos bem definidos dentro do Google Analytics, que é para sabermos quando temos conversões ou quando não temos. Depois, avaliar a concretização desses mesmos objetivos, se estamos a conseguir ter reservas ou se não estamos e tentar perceber o porquê. Quando temos conversões, verificar qual o valor das mesmas e ter uma noção do nosso funil de multicanal. O que é que isto significa? A trajetória do cliente a partir do momento em que entra no website e até que faz uma conversão. Por exemplo, se nós sabemos que o cliente vem através de Google Hotel Ads, por exemplo, entra no website, verifica os quartos, verifica as ofertas e a partir daí entra no motor de reservas e termina a sua reserva, conseguimos perceber qual é o desempenho desta trajetória. Ou pelo contrário, podemos ver percursos que fazem com que o cliente se canse ou que não chegue sequer ao motor de reservas. É um dado muito útil para nós otimizarmos o website e conseguirmos perceber que informação efetivamente é útil ou que informação é que poderia até ser desenvolvida. Recomendações: criar um relatório com as métricas mais relevantes, trabalhar as visitas de qualidade,
criar eventos para medir o impacto das alterações no website e utilizar vídeos para que o utilizador permaneça mais tempo. Explico muito rapidamente como podem criar um relatório dentro da própria plataforma de Google Analytics. No menu lateral esquerdo conseguem ver os painéis de controle dentro do separador de personalização. Do lado direito conseguem criar ou um dashboard ou criar um Data Studio. Os dashboards são mais personalizados, mas também são mais complexos. Eu recomendo utilizarem diretamente um Data Studio, até porque a Google já vos oferece 3 templates, ou seja, a vista geral do público-alvo, a vista geral de aquisição e de comportamento. Todas estas podem entrar e editar quais é que são os campos que querem ver ou que não querem. Ok, conseguimos posicionar a marca, o site está suficientemente automatizado e o cliente foi dirigido para o Booking Engine. Neste caso, temos que avaliar o processo de compra. Aqui chamamos funil de conversão a este processo, em que o cliente vai de procurar as datas, até à parte em que vê efetivamente as tarifas, as tipologias e o que é que quer reservar. Chega ao segundo passo, que é a venda de serviços adicionais e, por fim, a página de pagamento e de confirmação de reserva. Em primeiro lugar, a procura de datas. É muito útil oferecermos ao cliente um calendário flexível em que conseguimos ver diretamente quais são as datas que temos disponíveis, que datas é que temos alguma estadia mínima ou alguma restrição, ou que datas é que já temos fechadas. Caso contrário, o cliente pode diretamente através do motor ir à data que quer reservar. Nesse caso, o que é que vamos medir neste primeiro passo? Se essas datas que o cliente colocou diretamente têm disponibilidade ou se não têm. E se não têm, o porquê? Se o cliente não encontrou disponibilidade, pode ser porque não tenha tarifas carregadas para esse período. Por exemplo, neste momento estamos em março e há muitos clientes já a fazer pesquisas para o verão de 2022. Se não tivermos essas tarifas carregadas para esse período, o cliente automaticamente vai-se embora e vai procurar outro hotel alternativo. Portanto, aqui é bom até nós conseguirmos personalizar um alerta em que nos chega ao e-mail que temos X número de visitas por dia em que procuram datas que não temos tarifa. Pesquisas sem disponibilidade por estadia mínima. Este dado também é muito importante. Nós podemos ter uma estadia mínima estabelecida de 5 noites, mas podemos avaliar através deste dado que 70% dos meus clientes até procura uma estadia de 4 noites. E aí temos que reavaliar se a nossa estratégia comercial está correta ou se não deveríamos diminuir para 4 noites e aumentar talvez um pouco o preço médio. Pesquisas sem disponibilidade por vendas fechadas. Também é um dado importante saber se os clientes continuam a procurar para aquelas datas em que já não temos vendas disponíveis. Toda esta informação também é útil tê-la no Business Intelligence, em que conseguimos ver todas as pesquisas efetuadas, quais é que deram disponibilidade e quais é que não e porquê. Porque podemos estar a perder oportunidades de venda. Ok, o cliente já colocou as datas que pretendia e conseguiu ter disponibilidade no site. Neste ponto é importante termos a informação toda bem estruturada, tem que ser de fácil acesso ao cliente e ele tem que identificar diretamente qual é o tipo de tarifa, qual é o tipo de regime, tem que estar tudo de uma forma a que o cliente tenha o mínimo de trabalho possível e que consiga perceber exatamente que condições é que tem. Dados a monitorizar: a taxa de rejeição, o número de pesquisas que passam ao seguinte passo e os widgets apresentados. Ou seja, a taxa de rejeição pode ser por inúmeros motivos. O cliente neste passo pode desistir por causa do preço, porque o preço não era aquilo que ele estava à espera,
mas também pode ser porque os quartos não correspondem às tipologias que temos noutros canais, como na Booking ou na Expedia. Pode ser por inúmeros motivos, mas se o cliente chega muitas vezes a este passo e não avança, é bom estudarmos o porquê e conseguirmos melhorar. Os widgets apresentados, coloco isto aqui porque, por exemplo, o nosso motor de reservas tem vários widgets que se ativam de acordo com a necessidade do cliente. Por exemplo, se detectamos que o site não está em paridade, podemos diretamente igualar em tempo real para o cliente ver o preço com a Booking, por exemplo. É uma forma de não perdermos o cliente e também isso nos dá informação a nós, porque imediatamente nos chega um alerta de que mostramos aquele preço ao cliente porque não estávamos em paridade e conseguimos ir corrigir rapidamente. Por outro lado, também temos plataformas de remarketing e de retargeting ativos, em que, por exemplo, pode aparecer um pop-up por inatividade, ou então um pop-up quando o cliente vai tentar fechar o website neste momento e oferecer, por exemplo, já diretamente um desconto para não ir embora, ou seja, algum tipo de incentivo. O segundo passo é o dos serviços adicionais, onde podemos fazer upselling. É uma página importante, que conseguimos adicionar valor à reserva, mas não pode estar com informação em excesso. Então aqui o que é que verificamos? A taxa de rejeição, que normalmente é muito reduzida, porque se o cliente já escolheu a sua tarifa, o seu quarto, o preço, se já tudo isso lhe enquadrava, chegar a esta página e desistir é estranho, pelo que temos que verificar se não estamos a confundir o cliente com demasiada informação nesta página. Número de pesquisas que passam ao último passo, obviamente, e depois medir estas vendas que temos. Se há um determinado serviço que vende muito, ok, deixamos ficar, mas se temos 6 ou 7 serviços e se 2 deles nunca são reservados ao longo de 3, 4 meses, o ideal é retirar e tentar oferecê-los num outro momento de compra, ou seja, talvez quando o cliente já tenha feito a reserva e depois enviá-lo, por exemplo, num e-mail de pré-estadia ou tentar oferecê-lo já diretamente na recepção. Página de pagamento e confirmação. Aqui o ideal é oferecermos o máximo de métodos de pagamento possíveis, ou seja, se tivermos a opção de oferecer o MBWay, o multibanco, o PayPal, transferência bancária, tudo que forem facilidades para o cliente, uma vez que muita gente ainda tem receio de colocar os dados ou de fazer uma compra online. Pelo que, quantos mais métodos de pagamento tivermos, mais probabilidades temos de que o cliente efetivamente concretize a sua reserva. Que dados é que verificamos nesta página? Também a taxa de rejeição. Se chegamos a este último passo e o cliente desiste, tentarmos perceber também o porquê. Qual o número de reservas que obtemos e depois segmentar essas mesmas reservas para adicionar os dados ao Business Intelligence, ou seja, depois já ficamos com a informação de onde é que vem o cliente, que tipo de quarto é que ele reservou e assim depois conseguimos também ter outras métricas no nosso BI de qual é o quarto mais reservado, qual é a oferta mais reservada, qual é o mercado que mais reserva no meu website, se temos campanhas por código promocional também, quais é que são os códigos promocionais mais utilizados, ou seja, conseguimos compilar toda a informação. E chegamos ao fim, deixo algumas recomendações. Em primeiro lugar, ordenar as métricas de acordo com o funil de conversão, ou seja, se temos uma plataforma ou se queremos medir todos estes dados, verificar pela sua ordem correta, primeiro se o cliente está efetivamente a conseguir chegar ao nosso website, quando chega ao nosso website, se os dados que apresentamos são corretos, se a informação está atualizada, se a informação é relevante, se a navegação é fácil, se é um site intuitivo e se conseguem encontrar facilmente a informação. E depois, por último, se conseguem chegar ao motor de reservas e se dentro do motor de reservas conseguem chegar até ao último passo e concretizar a sua conversão. Aqui o importante é percebermos em que momento é que perdemos o cliente para trabalhar mais nesse sentido. Depois, organizar tudo num só Business Intelligence. Temos muitas plataformas
e ninguém tem tempo de verificar todas estas num só dia ou uma vez por semana. Então, se tivermos um relatório que nos junte toda esta informação, é muito mais fácil depois ir verificar só aquele dado específico em que detectamos algum erro, alguma falha ou algo a melhorar, e aí sim entrar na plataforma e ver mais pormenores. Depois, automatizar regras para um melhor controle das métricas. Se nós tivermos alertas automáticos que nos cheguem ao e-mail cada vez que temos mais de 50 pesquisas num dia em que não oferecemos tarifas ou em que não tínhamos paridade, é uma forma de nós conseguirmos corrigir imediatamente e não esperar pela próxima vez em que vamos consultar um relatório. Depois, guarde todos os dados e adicione as métricas no seu Business Intelligence à medida que as mais básicas estiverem trabalhadas. O que é que isto significa? Que devem verificar as métricas mais básicas de que falamos. As visitas, os dados do cliente, toda a informação básica tem que estar já controlada, tem que ter definido o vosso público-alvo, como é que ele se move dentro do website e como é que é o processo de compra. A partir do momento em que tudo isto esteja trabalhado e já esteja ok, aí sim irmos a métricas um pouquinho mais avançadas. Depois, por fim, se uma métrica é negativa, definir um plano de ação. Não basta termos acesso a toda esta informação e termos um Business Intelligence cheio de dados e de métricas que nos dão muita informação, mas não sabemos ler e nem sabemos fazer nada com isso. Não, o importante aqui é ter acesso a toda esta informação e depois efetivamente ter um plano de ação para conseguir melhorar o desempenho do website, para conseguir aumentar a conversão e com isso, obviamente, conseguirmos mais reservas. E com isto chegamos ao fim. Muito obrigada a todos os que estiveram a assistir, espero que tenha sido útil. Espero que estejam a gostar do pavilhão 3 e boa continuação.